Boa noite. Todo mundo bem? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Gostoso ouvir, né? Isso. Porque o Senhor teu Deus é? O Senhor teu Deus é com quem? Por onde quer que andares. Meus irmãos, nós estamos no mês onde nós iremos enfatizar o valor das Escrituras para a vida de cada um de nós. Eu sou suspeito em falar da centralidade da palavra de Deus na vida de um indivíduo. Por que eu sou suspeito? Porque na minha vida tudo começou a acontecer no sentido de novo nascimento, no sentido de conhecimento de Jesus. Tudo começou a partir do momento em que eu me deparei com a palavra de Deus. Em maio de 95, quando mais ou menos, não lembro exatamente o dia, quando eu comecei a ler a palavra de Deus. E a influência que a palavra de Deus tem exercido na minha vida tem me levado a conclusões que eu tenho, inclusive, refletido nos últimos anos sobre as minhas conclusões a respeito da centralidade da Bíblia na vida de um indivíduo. Sobretudo, na vida de alguém que nasceu de novo. Porque na minha vida, como eu acabei de vos falar, quase tudo tem vindo a partir do conhecimento, do conhecer, do descobrir aquilo que Deus fala por meio da sua palavra, entendendo essas coisas que Deus fala como vontade de Deus para a minha vida. E quando eu me deparo em situações de irmãos e irmãs que não têm essa mesma convicção a respeito da palavra de Deus, eu fico muito desconfiado. Inclusive, fico desconfiado da própria conversão, né, de uma pessoa que ele não consegue ou ela não consegue ter um desejo, não consegue ter um anseio por conhecer, por ter sede na palavra de Deus. E isso tem me feito refletir. Será que porque na minha vida foi assim, eu quero que na vida dos outros também sejam assim? Embora que eu entenda que cada caso é um caso, que Deus trabalha na vida de cada um de nós de uma maneira ímpar, entendendo também que Deus naturalmente me chamou para o ensino e pregação da palavra de Deus, mas eu nunca
nunca vou chegar na conclusão de que a Bíblia não é importante para a vida de cada um de nós. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, trata exatamente disso, da palavra de Deus para um homem chamado Josué. O final do livro de Deuteronômio termina com um relato da morte de Moisés, o grande líder da nação de Israel. Moisés morre. Israel está do lado oriental do rio Jordão, esperando o momento de conquistar o lado ocidental da terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. E quando Moisés, então, morre. E nesse momento, imagina só, o grande líder, o mentor da peregrinação, o mentor de sair debaixo do jugo de Faraó, o homem que conduziu a nação por 40 anos no deserto, morreu. E nesse momento, imagine só como que não está a mente, o coração de cada um daqueles homens e mulheres que estavam no deserto. E agora? Então, nesse momento, vem Deus, por meio da sua palavra, e fala para Josué. Mas o que Deus fala para Josué diante desses 9 versículos que nós acabamos de ler? O que Deus fala para Josué? Nós percebemos aqui, por exemplo, a ênfase de uma frase que se repete por várias vezes nesses versículos. Mas eu queria dividir essa fala de Deus para Josué, que Deus fala 3 coisas primordiais para Josué. Primeiramente, Deus olha para Josué, fala com Josué e diz para Josué: eu tenho uma missão para você. No versículo 2, Deus fala a Josué, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, ou seja, levanta-te, tem iniciativa. Passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos meus filhos de Israel. Então Deus estava comunicando aqui a Josué: eu tenho uma missão para você. E a minha missão para você é que você será o novo líder. E por meio de você, da missão que eu delego a você, você vai herdar, conquistar a terra que eu prometi aos antepassados de vocês. Essa é a sua missão, Josué. Em segundo lugar, essa palavra de Deus falou a Josué. Deus também comunica por meio da sua palavra a Josué uma promessa. Eu tenho, Josué, uma promessa para você, para a nação de Israel. E a promessa, meus irmãos, é herdar a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. E, por último, a Moisés. Essa promessa, a nível só de esclarecimento, ela ainda não foi concluída na íntegra. Observe aí no versículo 3 e 4 que a promessa é: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Israel nunca possuiu essa terra de acordo como Deus está dizendo aqui a Josué. Nunca. O tempo mais próximo que Israel chegou a apossar-se dessa promessa foi nos reinados de Davi e de Salomão. Mas eles dominaram essa terra, que aqui está descrevendo, mas eles não foram os donos, ou seja, a nação não se apropriou. Eles apenas dominaram como poder militar que tinham, eles dominaram essa região, mas a nação nunca apossou-se dessa terra. Daí a nossa crença no milênio que Israel herdará toda essa terra. Mas nós temos aqui então uma promessa que Deus está dando a Josué. Além da promessa de herdar a terra, Josué e a nação de Israel, há uma promessa pessoal para Josué. Eu serei contigo e você será bem-sucedido aonde quer que você for. Eu serei com você. Você será vitorioso aonde quer que você vá. Essa é a promessa que Deus faz para Josué.
E terceiro, nós temos um mandamento nessa palavra de Deus para Josué. O mandamento, meus irmãos, é ser forte e corajoso. Versículo 6 aparece a primeira vez a frase, ser forte e corajoso. Versículo 7, novamente, tão somente ser forte e muito corajoso. E versículo 9, a partir da parte B, ser forte e corajoso. Todas as vezes que Deus manda Josué ser forte e corajoso, está no imperativo. É um mandamento para Josué. Seja forte. Seja corajoso. Porque eu serei com você. Mas a promessa que Deus faz para Josué e Israel, irmãos, está condicionada a uma situação. Está condicionada à obediência de Josué e Israel à lei do Senhor. Observe aí no versículo 7. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A promessa que Deus fez para Josué, o cumprimento dela, tem a ver com a obediência de Josué e Israel à palavra de Deus. Mas antes de nós avançarmos, irmãos, eu queria, pensando na situação que nós vivemos no nosso país, pensar um pouco sobre a importância da lei para uma nação. Cada vez mais que eu estudo, que eu leio os escritos de Moisés, e principalmente de Êxodo até o livro de Deuteronômio, realça mais para mim o líder e o grande líder e visionário que foi Moisés. Ele não só uniu a nação, ele não só foi um instrumento de Deus que Deus usou para libertar a nação do cativeiro no Egito. Ele não só conduziu a nação, mas ele sabia, possivelmente, é provável que por meio de tudo que ele estudou no Egito, por meio do que ele viu no Egito, como príncipe do Egito, ele sabia que não haveria possibilidade de haver uma nação forte se não houvesse uma lei que regesse a nação. Um líder pode morrer e vai morrer. Mas uma nação, uma igreja, não morre. E no caso de nação, uma nação precisa ter uma lei, precisa ter lei. E os seus cidadãos precisam saber e obedecer essa lei. A reflexão que eu quero fazer agora, nesse momento, irmãos, com todos nós, em primeiro lugar, não é a lei do Senhor. É a lei da nossa nação. Eu tenho observado, meus irmãos, que quase que todos os países de primeiro mundo, países desenvolvidos, eles têm exatamente esse princípio. Um país que tem leis e que as instituições desse país fazem essa lei funcionar. Se eu e você queremos um país diferente, meus irmãos, nós precisamos obedecer a lei do nosso país. Sermos um cidadão exemplar. Terça-feira, conversando com um irmão, ele é político. E ele me disse uma coisa que, se não fosse ele que estivesse me dizendo, eu não acreditaria. No período das eleições, antes das eleições, ele conversando com um líder de uma igreja, com um pastor, falando da importância
maiores para escrever ou defender as leis justas e que estejam de acordo com os princípios da palavra de Deus. Ele tentando convencer aquele homem, ele disse lá pelas tantas, aquele irmão levantou-se, foi em um determinado lugar, pegou uma pasta, trouxe cheia de nomes. Quando abriu a pasta, eram os nomes dos membros da igreja dele. E ele disse, R$50 por cada um. Todo mundo vota em você. Segundo aquele irmão, olhou para aquele outro irmão e disse, eu tenho vergonha de você. Eu tenho vergonha que pessoas como você estejam em uma posição que você está exercendo. Levantou-se e foi embora. A igreja de Cristo, irmãos, eu e você, antes de mais nada, precisamos entender que não há como ter uma nação forte se não formos submissos, obedientes às leis do nosso país, que não forem contra os princípios da palavra de Deus. Você pode dizer amém para isso? Seja um cidadão. Eu e você precisamos, irmãos, entendermos isso. Mas voltando a falar sobre a palavra do Senhor, eu queria, nos próximos minutos, meus irmãos, meditar sobre 4 razões que nós temos para conhecermos a palavra de Deus. Quais são as motivações que você e eu devemos ter, a partir desse texto, para termos sede, desejo de conhecer a palavra de Deus? 4 razões para conhecermos a palavra de Deus. A primeira delas, a partir do versículo 6 diz, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Primeira razão, irmãos, somente por meio da palavra de Deus podemos conhecer as promessas de Deus para as nossas vidas. Josué conhecia os escritos de Moisés. E por conhecer os escritos de Josué sabia que a terra que o Senhor estava prometendo a ele e à nação era uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Meus irmãos, a nível de exemplo, nós somos tão ignorantes em relação às promessas de Deus para as nossas vidas, que quase todos os dias, ao conversar com irmãos ou irmãs, ao conversarmos sobre a vida, é muito comum a gente ouvir essa frase de irmãos ou de irmãs. Olha, pastor, eu não sou santo. À luz da Bíblia, meu irmão, se você não é um santo, você não é um crente. Você sabia disso? Mas se você aceitou Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você é um santo. Mas por que as pessoas dizem isso? Porque não conhecem as promessas de Deus para a vida delas. Não conhecem. Quantas pessoas, irmãos, vivem com medo, vivendo uma vida cristã de medo, porque não conhecem os planos de Deus, as promessas de Deus para a vida delas. Meus irmãos, nós temos tantas bênçãos, tantas promessas para as nossas vidas. E talvez um bom exercício ao ler a Bíblia é você pegar uma caneta e um papel e olhar quais são as promessas de Deus para a sua vida. Esse texto que nós acabamos de ler aqui contém promessas para a vida de Josué. Mas mesmo essas promessas sendo para Josué e para a nação de Israel, é possível que Deus fale a você que essa promessa possa ser também aplicada à sua vida. Há princípios a serem extraídos. Alguns anos atrás eu fiz o seguinte exercício. Eu peguei o livro de Salmos, um caderno e uma caneta, lendo o livro de Salmos e tirando, ou seja, marcando, escrevendo as promessas que haviam naquele livro para a minha vida. Quando você pega o Novo Testamento, existem inúmeras promessas, meus irmãos, para as nossas vidas.
Somente por meio de conhecimento da palavra do Senhor é que nós podemos conhecer aquilo que Deus tem para nós. E ao conhecermos, irmãos, é preciso a gente entender que é necessário a gente se apropriar dessas promessas. É preciso a gente levantar os punhos no sentido de arregaçar as mangas para se apropriar daquilo que Deus tem prometido para nós. Quando nós olhamos para cá, Deus havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó, depois para Moisés, que ele daria a terra ao povo de Israel. Seria com eles. Mas me diga uma coisa, para Josué herdar parte dessa promessa com a nação de Israel, eles tiveram que lutar, sim ou não? Sim ou não? Eles tiveram que puxar a espada, tiveram que se organizar como nação, tiveram que treinar, tiveram que ouvir, tiveram que lutar para se apropriar das promessas de Deus. Uma promessa maravilhosa que nós temos para as nossas vidas, irmãos, é que um dia seremos igual a Jesus Cristo. Sim, esse dia será somente na glorificação. Mas, irmãos, até lá, vamos ficar assim? Se a gente quer apropriar-se dessa promessa, ou a gente vai lutar para apropriar-se dessas promessas? Então, aqui, irmãos, nós aprendemos que para apropriar-se das promessas é preciso lutar. É preciso ter disciplina, é preciso guerrear para herdar a promessa ou as promessas que Deus tem feito para a sua vida, para a minha vida. Em segundo lugar, irmãos, para obedecer a Deus, é necessário conhecer a palavra de Deus. No versículo 7 nós temos Deus falando a Josué: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Observe a ênfase. Corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Você imagina só que Josué, como líder da nação, tendo a lei do Senhor em suas mãos, já tendo sido ensinado a respeito dessa lei, ele só podia obedecer se ele soubesse, conhecesse, para poder obedecer. Irmãos, é impossível você e eu obedecermos alguma coisa se nós não conhecermos, se não sabermos. É impossível. E quanto mais a gente conhece, mais obediência é despertada dentro do nosso coração. Em segundo lugar, irmãos, também é importante a gente entender que é preciso coragem para obedecer a palavra de Deus. Com Josué e essa geração foi assim. Quantos dos princípios ensinados à nação de Israel por meio da lei eram acultural às nações vizinhas, era fora de época para aquelas nações. Por isso que Deus fala a Josué: seja forte, seja corajoso e obedeça a palavra de Deus. Irmãos, para nós hoje obedecermos a palavra de Deus, tem muitos princípios da palavra de Deus que é também acultural. E cada vez mais vai ser. E é preciso você ter coragem, é preciso que eu tenha coragem. Mas também, meus irmãos, em terceiro lugar, tem recompensa. Quando se predispõe a obedecer a palavra de Deus, Deus fala para Josué dizendo: dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Meus irmãos, aqui é uma promessa que eu creio que é válida para a vida de cada cristão. Aqui Deus não está dizendo para você que você vai herdar aonde você pisar. Não é isso. Mas o que Deus está dizendo a você, que se você andar em obediência à palavra dele, você será bem sucedido aonde quer que você for. No seu trabalho, você será bem sucedido. Você será bem visto no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. Aonde você for, você vai deixar portas abertas. Em
terceiro lugar, irmãos, versículo 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Essa terceira razão, irmãos, eu vou utilizar uma frase que Jesus usou no Novo Testamento. Quando Jesus fala para um grupo de pessoas dizendo o seguinte: a boca fala o que está cheio o coração. No versículo 8, Deus diz para Josué: você precisa falar deste livro da lei. Você precisa meditar neste livro de dia e de noite. Irmãos, é impossível falarmos da palavra de Deus. É impossível meditarmos sobre a palavra de Deus se nós não a conhecermos. É impossível. A boca fala que está cheio o coração. Se você, por meio da sua boca, não tem proferido, não tem falado a respeito da palavra de Deus, é porque o seu coração está vazio da palavra de Deus. Se você não tem meditado sobre a palavra de Deus, é porque você não conhece quase nada da palavra de Deus. Isso é uma tristeza para a vida de cada um que está nessa situação. Ainda no versículo 8, eu quero lhe fazer 3 perguntas. Primeiro, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Você consegue, irmãos, obedecer a palavra de Deus sem saber o que está escrito? Segunda pergunta. Você sabia que se você obedecer a palavra de Deus, você será bem-sucedido? Você sabia disso? Mais uma vez, no final do versículo 8, Deus fala para Josué: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu creio, irmãos, mais uma vez, que quando um filho de Deus anda em obediência, não é que ele não vá passar por tribulações, provações, mas ele será bem-sucedido aonde quer que ele esteja, por onde quer que ele passe, ele será bem-sucedido. Você sabia disso? Você sabia, meu querido irmão, que é impossível você se apropriar dessa promessa se você não conhecer a palavra de Deus? E a quarta e última razão. É necessário conhecer, irmãos, para saber que ser forte e corajoso é um mandamento. Vamos tentar voltar um pouquinho para o contexto de Josué. Josué está liderando uma nação. E ele vai guerrear contra muitas nações. Algumas dessas nações que Josué vai guerrear, eles têm poder bélico bem maior do que o Josué. Ou seja, maior do que Israel. Algumas dessas nações têm um contingente militar maior do que Josué. Algumas dessas nações têm homens gigantes, cidades fortificadas, fortalezas. O desafio para Josué e Israel era grande. Daí, meus irmãos, o mandamento do Senhor para Josué: seja forte e corajoso. Em outras palavras, seja macho. Irmãos e irmãs, para mim e para você, ser forte e corajoso não é opcional. É um mandamento. Por que precisamos ser fortes e corajosos, irmãos? Por que a palavra de Deus nos diz isso? Porque a vida também não é fácil. As lutas que enfrentamos, as dificuldades que traçamos na vida, que temos na vida, não são fáceis. A vida é bela, é verdade. A vida é boa, é verdade. Mas a vida é difícil também, é verdade.
terça-feira agora, fez 2 semanas, e até falar domingo, esqueci, que aquela minha prima que eu vinha pedindo oração por ela faleceu. E nos últimos dias da vida dela, eu conversando com meu tio, o pai dela, e ele me disse que quando ela nasceu, e o irmão mais velho, né, o filho mais velho dele nasceu, ela era a segunda, ele passava dias sem ver os 2 filhos. Dias, porque na época ele era seringueiro, ele tinha 22, 23 anos, ele era seringueiro. Ele disse: meu filho, eu saía para cortar seringa meia-noite. Eles estavam dormindo. Quando eu chegava meio-dia, 12h30, que eu tinha colhido, alguns de vocês não sabem nem o que é isso, né? Colhida, colher o leite para defumar, para fazer a borracha. Eu chegava para almoçar, eles estavam dormindo novamente. A minha esposa me dava o prato aqui no trapicho. Eu pegava o prato e ia para o defumador, que é onde se defuma a borracha. Era defumando com a mão e com a outra mão comendo. Quando eu terminava de defumar, eu pegava a enxada ou o teçado e ia para o roçado. Quando eu chegava do roçado, eu pegava a tarrafa ou a manga e ia pescar. E quando eu chegava, eles já estavam dormindo. Eu digo: tio, já estou cansado, só se você me falar isso. A vida melhorou para ele, né? Ele trabalhou muito, hoje ele tem uma condição financeira bem melhor. Mas eu estou falando do meu tio porque a vida não é mole, não é fácil para ninguém, irmãos. Além das percas que ele teve há cerca de 10 anos atrás, o filho dele faleceu, também de câncer. Cerca de 10 anos depois, a segunda filha morre, também de câncer. E eles ali, firme e forte, porque os 2 temem ao Senhor. Eu liguei para minha tia e perguntei, depois que eles chegaram em Cruzeiro, depois do sepultamento: tia, como é que vocês estão? Ela disse: meu filho, eu, seu tio e uma das suas primas estamos bem, porque nós conhecemos o Senhor e cremos na esperança do Senhor. Os outros não estão, porque eles não conhecem a esperança. E eu fiquei pensando, irmãos, que um dia, o meu tio e a minha tia, que já passaram por tudo isso na vida, um deles vai enterrar o outro cônjuge. A vida não é fácil, irmãos. Por isso que Deus nos diz: seja forte e corajoso. Eu nunca contei, mas segundo os estudiosos da Bíblia, irmãos, essa palavra não temas, ela tem 365 vezes na Bíblia. Isso significa que tem para a gente não ter medo, né, para cada dia do ano, uma vez: não temas. Quando nós conhecemos a palavra, irmão, nós sabemos, cremos, que mesmo diante dos desafios que a vida nos impõe, nós temos a valorosa promessa: porque o Senhor teu Deus é com você, é comigo. E por cada situação difícil ou fácil que cada um dos seus filhos estejam passando, Deus está nos dizendo: seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Eu sou com você, eu estou com você. Se não bastasse essa promessa, aqui em Josué, as últimas palavras de Jesus no livro de Mateus para nós é: e eis que estarei convosco todos os dias, até consumação do século. O Senhor é conosco. O Senhor é com você. O Senhor é comigo. Mesmo diante das provações, das dificuldades, dos desafios, Deus nos manda ser forte e corajoso. É um mandamento. É uma promessa também para as nossas vidas que o Senhor nos dará, se buscarmos nele a força e a coragem necessária para enfrentarmos o que vier pela frente. Seja forte, seja corajoso e ajude outras pessoas a superarem, passarem por momentos de tribulação. Amém?